Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia a Bom todos. dia. A gente está passando aí dos 280 participantes. Todo mundo já ouve a gente, gente? Já. Bom dia, pessoal. A gente vai começar em absolutamente 2 minutos, porque já tem um monte de gente, a gente gosta de ser pontual e a gente vai ter um limite, né? A gente tem um horário previsto de 10 às 11, eu acho que a gente pode... Eu tenho uma audiência às 11h15, então eu tenho que terminar às 11h14, mas acho que a gente termina até às 11. A gente já tem aqui... A gente faz. Eu vou esperar mais 2 minutos para dar 10h05, que é a tolerância razoável para as pessoas, e 10h05 a gente começa em ponto e a gente termina 11h05, mais ou menos em ponto, se a Isabela, a Pri e a Leila deixarem, porque elas é que mandam. Gente, vai ser possível acesso remoto ao seminário depois, não é bem um seminário, é um bate-papo, vai estar gravado, vai ter acesso via YouTube, a gente vai explicar isso tudo bem para vocês, tá? E é isso aí. Todas as perguntas, por favor, pelo chat. E as perguntas, para serem respondidas, tem uma aba de Q&A. Se puder botar no Q&A é melhor. A gente vai estar organizando as perguntas. As perguntas que não forem respondidas hoje serão respondidas depois. A gente não vai deixar ninguém sem resposta. Tá? Hoje é o Dia Nacional do Free Legal Advice. Vocês vão ter perguntas respondidas de graça só hoje. Então, você deixa a sua pergunta aí. A gente vai tentar responder ao vivo, mas se não der, a gente vai responder depois para a pessoa que fez a pergunta. Mais 1 minutinho e a gente começa. Vamos lá? Começar oficialmente? Então, vamos lá. Gente, bom dia a todos. Nós estamos assim super felizes com o interesse de vocês no tema. Temos aqui 334 pessoas já logadas. A gente teve mais de 500 inscrições. Estamos assim super orgulhosos, um pouco temerosos da gente não atender as expectativas. Já tem pergunta aqui difícil para a gente responder. Eu não vou nem olhar para o lado aqui para não me distrair. Eu vou fazer só uma rápida introdução. Primeira coisa, coloquem nas agendas. A gente vai ter uma live com vocês toda última quinta-feira do mês. Essa é a primeira. Na verdade, esse não era o tema, a gente foi atropelado pela MP do Lorenzoni, a gente agradece ao Onyx por essa MP, mudamos o tema, que é um tema que está mais na moda. Então, a gente resolveu fazer esse o nosso primeiro tema. Então, saibam disso, é o primeiro de uma série. Vocês vão receber os convites toda última quinta-feira do mês, uma conversa de 1 hora para a gente poder discutir o que tem de mais bacana. Tá? Vocês vão receber, no final desse evento, uma mensagem de feedback com espaço para sugestão de temas. Então, se vocês puderem nos fornecer temas de interesse de vocês, isso vai ser muito bacana, porque aí a gente pode calibrar os nossos eventos de acordo com o que vocês têm interesse. Os eventos são para vocês e para a gente também se divertir um pouco. Esse é o ponto. Já falei de Q&As. As Q&As devem ser, ou seja, as perguntas devem ser feitas nos Q&As, se possível, ou no chat. A gente vai tentar resgatar todas. Para quem entrou nos últimos 5 minutos, a gente vai pegar essas perguntas, guardá-las e vamos responder todas. O que não foi respondido hoje, ao vivo e a cores, vai ser respondido depois, provavelmente por e-mail. A gente vai se organizar para fazer isso. Tá? Então, não se preocupem. E se ficar alguma pergunta que não foi respondida, manda uma mensagem para a gente que a gente responde. E, como eu falei, essas perguntas de hoje são de grátis, mas é só hoje, aproveitem. E aí eu vou passar agora para a Bela, que está ali sorrindo. Né? A Bela, só para apresentá-la um pouco, a Bela tem uma história bacana com a gente, ela não nos escolheu, nós escolhemos ela foi minha aluna na fundação, e aí a gente convidou ela para ser estagiária do escritório, ela veio, ela se formou em 2011, eu tenho o ponto alto da minha vida, que eu fui patrono da turma dela, então assim, ponto alto mesmo, foi muito, muito, muito bacana. Então a Bela se formou em 2011, já era estagiária aqui, foi contratada advogada, trabalha com a gente, portanto, há mais de 10 anos, né? Quantos anos, Bela? 12, 13 anos de casa. Né, isso aí. Só trabalhei para você, Lívia. Só trabalhou para mim. E aí depois ela fez várias pós-graduação na PUC, ela enfrentou pós-graduação de Direito do Trabalho na PUC do Rio Grande do Sul, como vocês sabem, o Rio Grande do Sul tem um código diferente, uma CLT própria, então ela está super qualificada. A Bela vai nos caminhar pelos temas que a gente vai tratar hoje, vai fazer a introdução do tema, eu prometi que não vou interrompê-lo, que não sei se eu vou cumprir, e aí depois disso eu vou fazer alguns comentários. E a Priscila e a Leila são as pessoas aqui do Beirano que cuidam
a Priscila, diretora executiva, a Leila é responsável por todo o nosso RH, elas cuidam de toda a questão das pessoas e elas estão aqui quase como clientes, elas vão fazer um monte de perguntas meio que representando a figura do RH que está completamente perdida com essa medida provisória. Se nós ficamos... Vocês têm que... imaginem o que não foram os debates entre os advogados e sócios nos últimos 2 dias para tentar digerir e chegar a uma conclusão, que é o que a gente quer dividir com vocês hoje. Então, sem mais atrasos, eu já falei que eu ia falar 3 minutos, estamos aí, eu passo a palavra para a Bela, para que ela introduza o tema. Bela, está com você. Obrigada, Lig. Pessoal, bom dia. Estamos muito felizes com vocês aqui hoje, na verdade, super empolgados de tratar desse assunto. Como o Lig falou, a ideia aqui é de fato um bate-papo, tá? A gente quer que vocês fiquem à vontade para... A ideia é trocar uma ideia, né? A MP é super nova. Queria pedir desculpa pelo aviso curto, tá? Mas é que a MP saiu essa semana, a gente não queria perder um time de discutir isso com vocês. Eu estou vendo alguns participantes aqui no chat, alguns que a gente fala quase que diariamente, outros de forma mais pontual, mas só para vocês terem certeza que a gente, sempre que sair uma decisão ou uma mudança na legislação, a gente está sempre pensando no negócio, de como ajudá-los, de como, enfim, impedir que seja um problema para vocês. Eu acho que essa é a ideia do direito do trabalho. A ideia aqui, então, é a gente falar da MP 108 e a MP 109. A MP 109 ela é quase que um compilado do que a gente vinha vendo nos momentos mais pesados da pandemia, né? Que é um compilado da MP 936 e da MP 927. Então, ela vai tratar daquelas medidas para manutenção do emprego. Que aí fala do banco de horas, da antecipação de férias, coisas que a gente já está acostumado, né? Entre outros temas. Mas o tema assim, mais legal, enfim, mais empolgante, que a gente está muito, enfim, eu acho que causa mais dúvida, é a MP 108, né? Que ela vai tratar basicamente de 2 pontos. O primeiro ponto seria do auxílio alimentação e do PAT, que na sua maioria são assuntos, traz temas mais burocráticos, né? De incentivo, e a questão do teletrabalho, que esse que eu acho que é o assunto mais legal, que, enfim, acho que trouxe todos vocês aqui hoje. Eu vou falar de uma forma um pouco mais resumida dos principais pontos que eu acho que a MP trouxe de novidade e que acho que a gente vai acabar tratando aqui no nosso bate-papo, tá? Acho que o primeiro ponto é essa mudança que trouxe no 62, inciso 3º, né? Porque a partir de agora, os empregados em teletrabalho, eles não vão ter controle quando o contrato se der por produtividade ou por tarefa. E aí eu acho que causou o primeiro choque em quem leu a MP. O que seria esse trabalho por produtividade, por tarefa? Eu acho que a produtividade, acho que é mais comum, né? Seria o exemplo daquela pessoa que trabalha por peça. Eu contratei um empregado para me entregar tantas peças, eu vou pagá-lo de acordo com as peças que ele me entregar. O por tarefa é que eu acho que causou um pouco mais de ansiedade na gente, porque o que é o empregado por tarefa? Eu particularmente nunca vi um contrato ou vivenciei um empregado desse. Nas nossas conversas que a gente teve, a gente também não viu alguém que já tenha vivenciado. Eu assisti uma live da Volha e ela também nunca, em tempos dela de juiz, ela nunca julgou um caso desse. Acho que é um caso super incomum, tá? Eu acho que na maioria dos trabalhos por tarefa, o que a gente acaba vendo é que ou esse empregado ou esse trabalhador ele acaba que é um trabalhador autônomo, ou o serviço é prestado por uma PJ, mas é muito difícil a gente ver dentro dessa relação de emprego. E o trabalho por tarefa, ele um pouco se confunde, ele é uma mistura do trabalho por jornada e por tarefa. Por exemplo, aquele empregado que você determina uma tarefa e ele pode te entregar às 4 horas da tarde e ele vai embora a partir disso, ele não tem mais nada para fazer, ou ele vai ficar até as 8 horas, enfim, as 8 horas de trabalho, e aí quando ele vai embora. Então, meio que é uma mistura, né? Só para vocês terem ideia assim, da dificuldade desse trabalho por tarefa, a gente foi buscar naqueles livros mais antigos. Lig chegou hoje de manhã, falou que tirou da biblioteca dele um livro amarelo do Arnaldo Suseck para dizer justamente para a gente ter essa ideia, esses exemplos de como seria o trabalho por tarefa. E aí ele distingue um pouco do trabalho que seria por jornada, que é aquele que eu acho que a maioria de nós trabalhamos, né? Aquilo que é mais comum para os nossos clientes, que é aquele empregado que é contratado para trabalhar 200 ou 220 horas, enfim, vai depender da forma do contrato, e que ele vai estar lá à disposição do empregador trabalhando naquele período de tempo diário.
Esse eu acho que é um principal ponto da medida provisória, algo que a gente pretende aqui discutir bastante com vocês, de que forma isso a gente vai vivenciar na maioria dos nossos clientes que estão em teletrabalho, né? Nos escritórios, naquele trabalho administrativo. Um outro ponto legal da MP foi a questão da preponderância, que antes tinha uma discussão, principalmente no contrato híbrido, quantas vezes o empregado ele pode ir no estabelecimento, se descaracterizaria o teletrabalho, e agora a MP veio para dizer, olha, isso não é mais relevante, porque ela diz que é preponderante ou não. Um outro ponto da medida provisória é a questão da aplicação da norma coletiva. Eu lembro que assim que saiu, a gente recebeu bastante pergunta em relação a isso, de que forma eu vou aplicar, porque o que se tinha até então era a regra de que você aplicaria a norma, a regra que se tinha é que se aplica a norma coletiva do local da prestação de serviço. E a dúvida ficava no teletrabalho, por exemplo, uma empresa que está no Rio e que tem um empregado em teletrabalho que decidiu trabalhar, por exemplo, em São Paulo. Qual seria a norma coletiva? E aí a MP trouxe isso para dizer que vai ser a norma coletiva da empresa contratante, da qual ele presta serviço, onde ele estiver alocado, né? E eu acho que o quarto ponto, assim, que me chamou a atenção foi a questão do nômade digital. A gente já vinha tendo algumas conversas, a gente já fez alguns podcasts em relação a isso, mas o que para a gente ficou, eu acho que deu uma determinada segurança jurídica, é que agora a gente se aplica a legislação brasileira a esse empregado, né, que decide trabalhar fora, e, ao mesmo tempo, uma segurança para o empregador que ele não vai precisar pagar o adicional de transferência se for uma decisão desse empregado trabalhar fora do país, e a questão das despesas de retorno, que também não vai ser do empregador. Então, esse é um resumo, tá, pessoal? Acho que dos principais pontos. Eu vou devolver a bola para o Ligue, eu acho que agora a gente vai colocar ele na berlinda para resolver aqueles casos, aquele caso mais difícil, aquele exemplo que, enfim, a gente nunca viu na faculdade, ou nunca viu no livro, mas que, na verdade, está cheio de acontecimentos na prática. Obrigada, pessoal. Você está no mudo, Ligue. Calma, gente. A Isa gritou lá da outra sala, você está no mudo! Galera, olha só, eu não estou mais no mudo. Então, voltando aqui, vamos fazer um fechamento do que a Bela falou, porque eu acho que é importante, tá? Eu acho que a gente tem que pensar o que tinha e o que tem. Tá? Então, antes da reforma, todo mundo tinha que receber hora extra, a não ser que tivesse em cargo de confiança ou trabalho externo. O trabalho externo está muito desmoralizado, né, nos últimos anos, porque se estabeleceu aquela história de você tendo condição, capacidade de controlar a jornada, você tem que pagar hora extra. E o cargo de confiança, como vocês sabem, é um conceito aberto que cada juiz tem uma ideia na sua cabeça, é super pouco tranquilo de você aplicar. Essa era a lei antes de 2017. Em 2017, se introduz um inciso no artigo 62, que é aquele que estabelece as isenções de controle de jornada. O que diz a lei em 2017, que vigorou até semana passada, que é onde nós estávamos? Se a pessoa trabalha em teletrabalho, ela está isenta de controle de jornada, isenta de pagamento de hora extra. O que era teletrabalho? Não é mais. É o que mudou importantemente. Teletrabalho era o trabalho preponderantemente fora das instalações do empregador. Então, aquela pessoa que trabalhava de casa 3 dias por semana e 2 dias no escritório, ela estava preponderantemente fora do estabelecimento do empregador, portanto, isenta de hora extra. Essa era a regra até essa medida provisória. E aí essa regra gerou, com todo o seu direito, porque ela teve em vigor por 4 anos, né, 4 anos e pouco, alguns empregados que, de fato, se organizaram, alguns empregadores que se organizaram, especialmente pós-pandemia, quando a gente notou que sabe trabalhar remoto, né, foi obrigado a fazer isso, e notou que sabe trabalhar remoto, isso gerou uma organização de empresas dizendo o seguinte, olha, fica 3 dias em casa, vem trabalhar 2 dias aqui no escritório, e com isso não tem controle de jornada e não tem pagamento de horas extras. Isso era verdade, e estava tudo bem até sexta-feira passada, agora não está mais. O que a medida provisória muda? Muda tudo. Para onde ela muda? Para pior. Né? É bem mais restritiva. Alguém teve a ideia genial de buscar conceitos que a gente não conhece. Sinceramente, eu fui buscar o livro do Arnaldo Sequinde, todo amarelado na estante, para ver o que é essa história de trabalho por produção ou tarefa. Tá? E o Arnaldo Sequinde, que é muito legal, é muito bacana, ele fala, tem 2 tipos de pagamento de salário, por obra e por tempo. Por tempo que a gente conhece, tá, gente? Todos os empregados que a gente tem, eles são contratados por um salário fixo mais variável,
mas o salário fixo paga 220 horas de trabalho por mês em geral. 44 por semana, 220 por mês. Então, você contrata o seu empregado para 220 horas de trabalho. Quando você fala em trabalho por hora, por obra, que é o produtividade, você vai trabalhar por peça. Eu duvido que alguma empresa tenha trabalhador trabalhando por peça e acho muito difícil que você consiga fazer um trabalhador comum de uma empresa trabalhar por peça. Então, essa trabalhador por produção, a gente dificilmente vai encontrar no mundo corporativo regular. E tarefa é uma mesclagem dos dois, tarefa é uma bagunça. Como a Bela falou, a Vólia, que é uma juíza super competente, uma mega youtuber, enfim, uma popstar do direito do trabalho, nossa amiga querida, ela falou numa live anteontem, disse, cara, nunca vi isso. Em tantos anos de judiciário, eu nunca vi essa figura. Tá? O que é essa figura? É um mesclado. Aí eu vou ler para vocês o Arnaldo Sequinti. E aí a gente volta lá nos clássicos, ele fala o seguinte, salário por tarefa corresponde a uma importância fixa paga em razão de períodos pré-estabelecidos desde que o empregado execute, nesse período, um mínimo predeterminado de serviços, tipo de salário misto, em que o fator tempo e o fator serviço são computados. Ou seja, a pessoa tem um tempo para fazer um serviço, eu vou dar um exemplo aqui que me ocorreu, contrata um pintor para pintar um prédio e fala, nas primeiras 8 horas tem que pintar esse primeiro andar aqui. Se ele terminar o primeiro andar em 4 horas, ele vai para casa. Ele tem tempo e serviço. De novo, não vai se aplicar a nós. Para que eu estou falando isso tudo, gente? Para dizer para vocês o seguinte, hoje, o que essa medida provisória diz só tem isenção de controle e não pagamento de hora extra o empregado em teletrabalho ou trabalho remoto que trabalhe por tarefa ou produção. Portanto, nenhum dos seus empregados qualifica mais. Todos aqueles que estavam não recebendo hora extra, que estavam preponderantemente em casa, passarão a ter que ter jornada controlada e hora extra paga, ou, obviamente, você vai pagar isso via vai lançar o banco de horas. O que a gente sugere para esses casos, que se considere, é a marcação de ponto por exceção, que é possível ser feita por contrato de trabalho individual, preferencialmente deveria ser feita por acordo coletivo. O ideal é você botar lá o acordo de banco de horas e, no acordo de banco de horas, já colocar o controle de jornada por exceção, que é mais bacana e mais fácil. E aí, só para complementar, o que a medida provisória fez também? Acabou com essa história de preponderância. Ao mesmo sim, a medida provisória ela é um pouco inconsistente, porque ela parece que ela vai ajudar no trabalho híbrido, mas ela bagunça. E aí a gente não sabe se foi erro, acontece muito, ou se foi ano eleitoral. Né? Vamos, então, fazer uma graça aqui e restabelecer a hora extra para os empregados de teletrabalho, porque é uma demanda popular e isso aí vai aumentar a popularidade do governo. Não sabemos, tá? Não sabemos também, gente, o que vai acontecer com a medida provisória. Se foi erro, alguém pode se dar conta e querer corrigir. Pode ser que não passe no Congresso, que o nego vai achar que não foi bom, porque está retrocedendo com relação à questão da hora extra no teletrabalho. Então, assim, temos 120 dias de suspense, horror e terror aí para a gente olhar e ver o que vai acontecer. Né? Depois a gente vai decidir o que fazer. E acaba aquela história de preponderância. Né? A lei fala, olha, não importa mais se você trabalha preponderantemente fora ou dentro, se você vier alguns dias no escritório, também não muda, mesmo que sejam dias fixos, mesmo que haja habitualidade, está tudo colocado ali para receber e regular o híbrido, né? Que é o que a gente está vendo que parece ser a opção de todo mundo. Até que a gente descubra que não funciona, pode ser que descubra que não funcione, mas hoje está todo mundo querendo trabalhar no híbrido, economiza lá no espaço físico, é moderninho, o pessoal fica mais feliz de estar em casa alguns dias, é isso que está todo mundo fazendo. Então, a medida provisória parece que está recebendo e acolhendo esse híbrido. Tá? Coisas boas na medida provisória. Aí tem coisas boas, claramente boas. Estagiários podem estar no trabalho híbrido, era uma coisa que estava um pouco nublada, ninguém tinha certeza. A história de você aplicar a norma coletiva do local onde o empregado está lotado é muito bom. Já se faz isso, né, para vendedores, quando você tem pouca gente em cada lugar, você coloca o vendedor na sede e aplica a convenção coletiva e o acordo coletivo da sede, embora se a pessoa reclama, você acaba perdendo. Agora você tem base jurídica específica, né? A medida provisória equivale à lei para você fazer isso, então isso é muito bom. Estabelece aquela coisa de que se o empregado pede para ir trabalhar no exterior, está super moderno, né? Agora eu quero morar na Holanda, e aí eu vou trabalhar no exterior e você topa, desde que você registre direitinho o que foi pedido do próprio empregado, você está concedendo e tal, você vai aplicar a lei brasileira, mas você não vai ter nenhuma obrigação de adicional de transferência, não tem obrigação de pagar despesa de repatriação, ou seja, algumas coisas são boas. Tá? O que foi ruim nessa medida provisória foi o retrocesso na questão de jornada. Então, acho que a gente tem aí um retrocesso grande
tanto que se vocês forem olhar o nosso alerta para clientes, que a gente soltou ontem, se alguém não recebeu, olha lá no LinkedIn, que eu burlei as regras lá e botei no LinkedIn, que não era para ir, mas está lá, a gente está falando o seguinte, voltou hora extra, tá, gente? O que aconteceu, se resumir em uma palavra, o que aconteceu nessa medida provisória é voltou a hora extra para o teletrabalho, tá? E eu fui o primeiro a achar que dava para dar um somebody love e botar todo mundo como tarefeiro, levei a maior bronca aqui dos meus sócios e vi, com a ajuda do Arnaldo Sequinte, que não dá, tá? Não dá mesmo. E aí a gente foi também confirmar o que estão falando os ex-juízes e desembargadores e tal, a gente conversou com o Volia, Zé Geraldo está aqui participando da nossa live e vai confirmar também. Se o negócio caiu no judiciário, o juiz vai falar, pô, mas não é tarefa, não é produção de jeito nenhum. Então, com isso eu vou parar, vou passar a palavra para a Leila e para a Pri. A gente vai responder perguntas da Leila e da Pri. Eu vou marcar aqui mais ou menos, gente, uns 10, 15 minutos, para a gente poder enfrentar as perguntas do chat. Aí, Bela, você já podia ir separando as mais legais, tá? Para a gente... aquelas que eu já não vou ter respondido com a Pri e com a Leila, e aí a gente passa para o chat, para o Q&A, e aí você pode fazer, de repente você separa e você faz para mim as perguntas ao vivo, não é melhor? Para eu não ter que ler. Falou? Perfeito, já estou separando aqui. Pri e Leila, com vocês agora. Vamos lá. Bom dia a todos. Ligue, a gente, tem muitas dúvidas como a maior parte aqui dos nossos clientes, parceiros, e algumas delas até são muito parecidas com as nossas perguntas, né? Uma delas você já explicou, né, que na lei, antes dessa nova MP, a lei de 2017, ela não exigia que eu controlasse, né, o teletrabalho. E a gente ainda está no modelo híbrido, a gente está trabalhando no modelo híbrido, a gente controla a jornada, né, mas a qualquer mudança, a gente, né, em ter mais dias em casa e menos no trabalho, a gente estava confortável, né, que a partir daí não precisaria controlar a jornada. Então, você explicou aqui para a gente que mudou, agora eu controlo a jornada independente da preponderância, né? E aí, eu queria fazer algumas perguntas que até estão aqui no chat, e que foi uma das nossas perguntas também. Dado que eu tenho que controlar a jornada agora, além do ponto eletrônico, né? Que muitas empresas têm, a gente tem também, mas eu posso controlar, além do ponto eletrônico, a jornada por algum papel, por algum controle interno? Foi até uma pergunta que está aqui no chat, tá? Além do ponto eletrônico, ou só vale o ponto eletrônico e o físico aqui? Porque, eventualmente, quando algum integrante, colaborador vem aqui ao escritório, tem o físico e até aí tudo bem. Mas o ponto eletrônico, além do ponto eletrônico e do físico, existem outras marcações e controle, sobretudo das horas extras, né? E basicamente esses dois, tá? Você vai ter esses dois e você... tem muita gente que resolveu fazer para teletrabalho físico, né? Porque por ser distante era mais fácil. O que a gente está sugerindo para facilitar a vida é o ponto por exceção. Você não vai... ponto por exceção, você não vai marcar entrada, saída, intervalo, você vai marcar só quando houver a jornada extraordinária. Né? E aí você vai prever isso ou em acordo individual, é o mínimo que você pode fazer, tem que estar previsto em acordo individual, então você faz um adendo ao contrato de trabalho para prever que, como a pessoa está trabalhando em trabalho remoto, hoje não tem mais a distinção entre remoto e teletrabalho, então você vai chamar do que você quiser. No passado, eu fui objeto de bullying aqui, quando eu falei que home office e teletrabalho era a mesma coisa, e não era, né? Porque teletrabalho era o preponderante e home office era o geral, então home office está em casa. Hoje voltou a ser a mesma coisa, tá? Como não tem mais a preponderância. Se você quiser, se tiver que controlar, você falou certo, hoje eu tenho que controlar o trabalho, a não ser que você invente uma norma que a gente não consegue ver como, uma forma de qualificar seus trabalhadores como por produção ou tarefa, e nós não vemos como, a Volia não vê como, os juízes não veem como. Então, cuidado, porque o goleiro dessa história, que é o juiz de trabalho, ele está olhando para isso e falando, isso aí não é tarefa nem é produção. Conclusão, você vai ter que passar a controlar a jornada de trabalho de todo mundo que está em teletrabalho ou home office. Forma mais eficiente, eu acho que é o controle por exceção, e aí você vai fazer ele ou eletrônico ou manual para quem está fora. Normalmente, para os dias de trabalho no escritório, você faz o eletrônico, que já está aqui, todo mundo usa, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. E quem não tem o eletrônico, Lívia, a gente pode fazer por cartão, naquele modelo antigo, né? Porque foi uma pergunta de alguém aqui. Não, eu acho que pode, assim, toda forma de controle. A questão do ponto eletrônico é que, só lembrando que ele precisa, de fato, ter autorização, né, do Ministério do Trabalho, ou tá previsão específico, previsão em norma coletiva. Só essa característica do ponto eletrônico que ele diferencia um pouco dos outros, né?
E o físico sempre ajuda pode, aqui né, dos Bela? universitários, tá, Luiz? Eu peço ajuda sempre aos universitários, tá? E se você falando alguma bobagem, Zé, você manda um WhatsApp para mim aqui, tá? Porque você é meu anjo da guarda. Então, assim, e o ponto físico sempre é possível. Então, vamos lá, para a próxima. E ainda dentro desse ponto das horas, que aí eu vou ter que passar a controlar as horas extras, né, que é o cerne aqui da MP, muda alguma coisa para quem tem o banco de horas legalizado? Muda alguma coisa ou não? Funciona Ao contrário, eu acho normalmente? que o banco de horas está de novo valorizado. Tá? Se eu tenho banco de horas ou tinha, vamos imaginar uma situação de uma empresa que tinha banco de horas em função da reforma trabalhista, de pessoas estarem preponderantemente em casa, deixou de usar o banco de horas porque deixou de ter controle, agora é a hora de restabelecer o banco de horas, porque ele é uma boa proteção para não pagamento de hora extra, e voltar a ter controle. O banco de horas é uma ferramenta importante. E, de novo, combina o banco de horas com o controle por exceção, eu acho que vai ficar bacana. Perfeito. Então, passar a bola aqui para a Leila, que ainda tem algumas perguntinhas aí de As da Leila são sempre piores. A Leila, a Priscila é o good cop, a Leila é o bad cop. Vamos lá, Leila. Bom dia a todos. Quando eu tive a oportunidade de ler MP, o que mais me chamou a atenção, e aí eu liguei para o time trabalhista na hora, foi o teletrabalho, a possibilidade, né, de ser por tarefa ou produção, né? E foi uma discussão muito grande entre os RHs, os grupos de RHs, se a gente poderia aplicar isso, por exemplo, para um analista de folha de pagamento, ou para um analista de faturamento. E eu queria discutir um pouquinho isso, né? Assim, claro que você já explicou um pouquinho, Lig, mas acho que seria legal se a gente pudesse estressar esse ponto um pouquinho. Beleza. Assim, Leila, eu acho que vai ter uma forçação de barra muito grande, porque todo retrocesso ele gera uma reação. Então, vai ter uma reação de empresas, de pessoas criativas, de advogados, de pessoas de RH, para, vou colocar meu pessoal aqui em produção ou tarefa, tá? E essa foi a minha reação. Assim, minha primeira reação vou fazer um adendo ao contrato de trabalho de todo mundo e vou dizer que é produção ou tarefa. Aí os meus sócios falavam assim, qual foi a droga que você tomou? Né? Você bebeu, não vai funcionar. Tivemos uma longa reunião, e eu apanhei bastante, com toda a razão, e falei, cara, vocês têm toda a razão. E aí fomos voltar lá para ver que não adianta a gente ser criativo, né? O fato é o seguinte, você acha que é possível você, de fato, remunerar uma pessoa do seu grupo por obra, por peça feita? E eu acho que não. Tá? E quando você fala em tarefa combinada com horário, você vai ter que estabelecer tarefas quase que diárias, ou tarefas por uma coisa que é contínua, como um trabalho de contas a pagar, contas a receber, RH, financeiro, marketing, jurídico, a gente não vê como fazer isso. Tá? A gente pode tentar artificialmente criar? Pode. Provavelmente a gente vai quebrar a cara. O que a gente está dizendo para vocês nem nós, que adoraríamos fazer isso, estamos conseguindo. Tá? Então, assim, a gente está colocando um pouco a nossa cozinha para vocês, assim, a Leila e a Priscila vão resolver o que vai ser feito no verão. Elas cuidam de 300 das nossas 700 pessoas, são pessoas de administrativo, né? Não estão ligadas direto ao serviço ligadas diretamente ao serviço jurídico, advogados e estagiários. Então, essas 300 pessoas, elas vão estar, pelo que eu entendi, preponderantemente em casa, por causa de uma reestruturação física. E a nossa ideia era acabar com o controle para essas pessoas, acabar com o banco de horas. E a gente está resolvendo? Não, porque a gente acha impossível, Leila, Pri, todo mundo, colocar essas pessoas como em regime de produção ou tarefa. Tá? Porque o que eu disse, a produção é por peça, a tarefa é por peça e horário combinado. Tá? E a produção e a tarefa são regimes muito incomuns. Vai haver um aumento desse regime? Natural, que hora extra é o mais popular dos pedidos e todo mundo quer fugir do controle de jornada. Mas vai funcionar depois, ao final do dia, quando isso for submetido a um juiz do trabalho, vai funcionar? Nossa impressão é que não. Tá? É um ponto bem sensível, né? Muito eu acho que talvez a gente sensível. tenha que diferenciar a atividade, né, do job description, que cada um faz dentro da sua função, da tarefa. E eu acho que essa inicialmente a gente estava empolgado, não, beleza, tarefa a gente consegue, mas realmente existe uma diferença entre tarefa e atividade que a gente coloca na função, né, que o empregado vai fazer. Pensa o seguinte, são áreas, quando você pega uma empresa, até no nosso caso, talvez em menor dimensão, uma empresa grande, são áreas que trabalham em comunicação uma com a outra, né, integradas. Então, você tem lá o marketing, o jurídico, o financeiro, quando você receber o compras, todo mundo tem que se comunicar. Como é que você vai dar tarefas para todas as pessoas e ter certeza que elas vão ter horários compatíveis para se comunicar? Eu acho isso praticamente impossível. Tá? Então, E assim, o controle é meio insano, né, Lig? Controle disso é absurdo. Completamente. A logística é inacreditável, Pri. A logística é impossível. Então, assim, nós temos uma cultura de contratar pessoas por jornada. A gente, de novo, o que eu falei, nós contratamos um empregado
tipicamente no Brasil hoje, para trabalhar 30 dias por mês, 30 dias não, trabalhar dias úteis por mês, ser remunerado por 30 dias com o repouso remunerado, são 220 horas. 220 horas são as horas de trabalho, mas de repouso. Esse é o divisor da hora brasileira. 44 horas por semana é o trabalho. É isso que eu faço. Eu contrato as pessoas para trabalhar por jornada. E essas pessoas estão claramente excepcionadas da possibilidade de não controle de jornada. Ligue, aí nessa linha também não muda nada para cargo de confiança, né? Era uma pergunta para quem tem cargo de confiança. É até uma perguntinha também que está no chat. Muda, eu preciso controlar a jornada? Não, cargo de confiança, não houve alteração nos outros incisos do artigo 62. Então, o artigo 62 tem 3 incisos, né? Ele tem cargo de confiança, que é uma tremenda jabuticaba brasileira, a gente criou esse conceito, cada juiz acha que é uma coisa, mas o que acontece hoje, na prática, é que a gente todo mundo trabalha com muito cuidado com cargo de confiança e as empresas têm um lugar onde se traça essa linha, o que é confiança, o que não é confiança para efeitos de gestão. Às vezes, no limite, dá algum problema quando você vai ao judiciário, porque o juiz fala, não, esse cargo aqui não tem todos os requisitos, mas é uma regra que está em pleno vigor, então não tem que mudar rigorosamente nada. O trabalho externo, por sua vez, é uma regra que está sendo muito bombardeada, porque as pessoas que trabalham, ou seja, a regra foi feita na época em que não havia todos os meios de controle, palm tops e GPS e coisas do gênero, então era impossibilidade de controle. Então, nunca esqueçam isso, o trabalho externo é por impossibilidade. Se você tiver possibilidade de controle, você pode perder uma ação de um trabalhador externo, porque você poderia ter controlado e optou por não fazer. Perfeito. Mas isso não muda, tá, gente? O que muda é só a hora extra do teletrabalho. Do teletrabalho. Não, perfeito. Acho que está super entendido aqui. E aí, uma dúvida com essa questão de teletrabalho, né, das empresas reduzirem seus espaços físicos até por uma questão de economia, e está muita gente em home office, muda alguma coisa, Ligue, para funcionários cuja atividade fim, eu preciso ter ele aqui, né, na empresa, e eu tenho alguma necessidade de provar que, olha, ele precisa estar aqui na empresa, ele não vai ser um funcionário que trabalha home office, né? Eu tenho alguma necessidade de provar isso ou não? Nada bom. Eu acho que claramente as empresas não são obrigadas, nem poderiam ser, porque é irrazoável, a estender a possibilidade de trabalho remoto para os empregados que têm atividades que exigem sua presença. Então, eu lembro que a gente conversando ontem, a gente preparou isso tudo, né? Não foi assim tudo de improviso. Você falou assim, garçom, arquivista, bibliotecária. Cara, não tem trabalho para ser feito em casa, né? A bibliotecária não pode levar a biblioteca para casa. Então, o garçom não pode servir os clientes. Assim, esses cargos, você não vai sequer oferecer a possibilidade de trabalho remoto, seja ele híbrido ou 100% remoto, porque não faz sentido. Você não precisa fazer nada. Não é preciso fazer um adendo para dizer o óbvio, o garçom não pode trabalhar remoto. Eu acho que isso é tranquilo. Tá? O contrato é o mesmo. Eu não tenho que fazer nenhuma alteração contratual. Eu não tenho que fazer nenhuma alteração para esse pessoal. Para o pessoal que vai estar em trabalho remoto, isso é uma coisa que não mudou também, mas não custa a gente voltar. O trabalho remoto tem algumas cláusulas que são ou obrigatórias ou necessárias, ou pelo menos recomendáveis. Então, todo mundo que estiver trabalhando em home office ou remoto, que hoje não tem mais diferença, é razoável e é necessário que você tenha um adendo ao contrato de trabalho para estabelecer custo. Né? Como vocês sabem, a questão do custo está resolvida. Essa medida provisória não trata dela. A questão do custo é que não existe obrigatoriedade de pagar um valor, seja fixo ou reembolso para o empregado que trabalha em casa. Existem decisões, que são a decisão relativamente antiga, logo após a reforma trabalhista do TRT de São Paulo, de um empregado da Gol, então a gente pode dizer que é decisão pública, em que diz que é válida a cláusula pela qual se diz que há economias para o empregado e gastos para o empregado que se compensam. Então, o empregado deixa de gastar com vestuário, com transporte, com alimentação, ou gasta menos, e passa a gastar mais com eletricidade, com internet. Tá? Então, essa decisão fala, se você tiver uma cláusula dizendo isso, você não precisa pagar nada. Então, se essa for a sua decisão, algumas empresas decidiram, por política, pagar um valor fixo. Ótimo, não tem nenhum mal. Coloca no contrato. Tá? Você vai pagar um valor fixo para, apesar de haver ganhos e perdas, você estima ou estabelece, apura um valor fixo para evitar problemas. Então, é importante fazer o contrato para o pessoal que está em home office. Mesma coisa, regras de segurança e medicina do trabalho. Ou seja, você tem que ter regras, né, de comportamento, de como se cuidar, ergonomia, etc. e tal. Deveria fornecer os equipamentos para o empregado poder trabalhar com conforto em casa, isso é uma questão que está clara. Ou seja, obviamente que os equipamentos de trabalho são fornecidos pelo empregador,
E aí você tem que ter uma situação em que o empregado se compromete a seguir as regras de segurança e medicina. Então, assim, o adendo para o teletrabalho continua sendo necessário. A única coisa que esse adendo não vai mais poder dizer é se o teletrabalho é preponderante, você não tem a jornada controlada. O adendo hoje vai dizer o seguinte, como o seu trabalho não é, ou talvez não diga nada, mas o que ele poderia dizer é, como o seu trabalho não é por tarefa nem por produção, a sua jornada vai ser controlada e, se possível, dizer que é controlada por regime de exceção, que diminuem a logística desse controle, transforma ela numa logística um pouco mais simples. Tá? Perfeito. Ligue, a MP também traz o ponto das pessoas com deficiência, e pais e mães com filhos até 4 anos, que eles têm preferência, enfim, prioridade para o teletrabalho. Como isso funciona na prática? E também, se eu tenho, por exemplo, um PCD, né, num cargo inerente ali, por exemplo, de garçom ou de recepção, como fica isso? O ponto é o seguinte, gente, essa preferência, ela é preferência para o caso de haver um concurso, tá? Então, assim, se você abre a possibilidade de trabalhar para home office, para todo mundo que tem cargos compatíveis com home office, essa preferência não se torna relevante, porque a pessoa sendo PCD ou tendo filho até 4 anos, ela pode optar por isso livremente. Então, você não tem um número de pessoas. Por outro lado, se você tiver um número limitado, olha, de todo mundo que é elegível, eu vou deixar só a metade trabalhar em home office, que é o que eu quero, aí você tem que dar prioridade para essa classe, tá, que foi estabelecida por lei. Então, isso é claro. Se não tiver limitação, ela acaba sendo uma norma sem efeito. Se tiver limitação, prioridade para a classe que foi eleita pela lei, como a classe que tem prioridade, com muita razão, né? Por outro lado, e aí você está perguntando do nosso querido João, a gente tem um garçom aqui que é portador de síndrome de Down e é super bacana, todo mundo adora, só que ele é garçom. Então, é óbvio que o João não vai ser colocado em casa, até porque nem ele gostaria, nem nós, porque ele não vai ter o que fazer em casa, ele não vai ficar servindo ninguém lá. Então, ele é garçom. E se a atividade dele exige que ele esteja no escritório, não pode ser oferecido para ele, ou não precisa ser oferecido para ele a opção de home office, tá? Pensei agora em pegar algumas perguntinhas Isso, aqui Bela, no vai chat. lá, as mais bacanas. Essa aqui é da Renata, achei ela bem bacana, tá, Lica? Achei difícil, vamos lá. Então, em relação ao trabalho... Olha só, eu estou pegando meu celular aqui para perguntar para o Zé, tá? Se eu não souber, o Zé, fica de plantão aí, Zé. Não, tem um grupo aí de plantão, os universitários de plantão, tá bom aqui. Em relação ao trabalho remoto, o empregado decidindo exercer do exterior, como se resolve a questão dos exames médicos e até eventual pedido de demissão? Como se resolveria o exame demissional? Eu tinha lido essa pergunta e ia evitar essa. Achei ela ótima. Cara, achei que super poderia. Eu acho o seguinte, achei que vamos super lá. Poderia vir. Eu acho que não tem mal nenhum. Ou seja, se a pessoa vai trabalhar no exterior, e é um pedido da pessoa, você vai ter que regular esse trabalho. Então, uma das questões desse trabalho é seguro-saúde, né? Se você vai ter e como você vai fazer. Eu acho que o razoável e o ideal é que você consiga negociar com essa pessoa que ela tenha cobertura no exterior, nem que você troque uma coisa pela outra para você não ter aumento de custo. Em havendo um seguro, gente, é razoável que você peça a essa pessoa que ela faça exames de rotina para você cumprir o seu requisito de ter o trabalhador apto o tempo todo. Você vai ter que improvisar, é o que eu faria, tá? Eu improvisaria através de uso de um seguro de saúde compatível para que a pessoa tivesse essa possibilidade. Isso para os exames de rotina. O demissional, a pessoa tem que voltar para o país para ser demitida, provavelmente, né, gente? Se você vai demitir a pessoa, teoricamente ela voltaria para cá para você fazer todos os procedimentos. Se esse retorno não for possível, não for desejado, a pessoa não, migrei e não volto mais, eu adotaria a mesma política, tá, Bela? Eu pediria à pessoa que passasse por um exame de rotina e me mandasse os resultados. E eu tentaria fazer com que esse exame de rotina fosse um facsímile, ou seja, reproduzisse aquilo que é feito no exame demissional. Tá? Para que eu dissesse, eu tenho certeza... Qual é a obrigação, gente? A obrigação do empregador é ter certeza que o empregado está apto para trabalhar nos exames de rotina ou identificar alguma doença profissional. No caso de um trabalhador que trabalha da sua própria casa e migrou para o exterior, essa preocupação é muito menor. Você não está falando de um trabalhador de fábrica ou numa situação de insalubridade, enfim, é diferente. É pouco provável que essa pessoa desenvolva uma doença em decorrência do seu trabalho. Tá? Mas, para cumprir os requisitos de lei, eu pediria que ela me forneça, de tempos em tempos, com base no seguro que eu já estou fornecendo, resultados desses exames de rotina para cumprir. E na demissão, se ele não vier ao Brasil para ser demitido, que é possível até fazer isso remotamente, já que hoje eu não tenho mais necessidade de homologação em sindicato, eu poderia fazer tudo remotamente, depositar o dinheiro na conta da pessoa, eu poderia pedir também um exame facsímile do demissional feito no exterior. Tá? Isso é o melhor que eu consegui pensar, tá? Mas essa é difícil.
E aí, pegando o gancho, a questão do vale alimentação, vale refeição. Se eu tiver um acordo coletivo que prevê o pagamento do plano, do vale alimentação e vale refeição para esse empregado no exterior. Eu tentaria... Primeira coisa, tá? A gente está falando aqui da bolha, né? A gente vive no mundo das bolhas. Essa conversa aqui, ela afeta 2% dos trabalhadores no Brasil, que são os trabalhadores de escritório. E, em geral, pessoas que têm remuneração um pouco melhor e muitas delas com segundo grau completo. Ou seja, eu vou ter uma população de hipersuficientes, na forma da lei, muito grande, e eu acho que a pessoa que resolve migrar para morar no exterior, eu ousaria dizer que, na sua maioria, vai ser hipersuficiente. Isso me ajuda a colocar tudo num contrato. Tá? Eu faria um contrato com todo cuidado com essa pessoa, prevendo tudo dela, tudo que tem que fazer. Então, assim, eu vou prever ali a questão dos exames, e aí eu vou falar, olha, você tem aqui o direito a um vale alimentação, um vale refeição, que obviamente eu não tenho o prestador para fornecer isso no exterior para você, e eu não tenho também necessariamente, se eu não fizer via esse prestador, os benefícios tributários. Então, eu vou tentar ver uma solução que não seja muito onerosa para a empresa, mas que atenda aos direitos do empregado decorrentes de uma norma coletiva que a ele se aplica, porque a medida provisória estabelece que ele vai ter as normas coletivas do local onde ele está lotado, para que eu não fique em descumprimento da norma, nem ele tenha uma perda significativa. Mas eu faria isso por contrato, tá? Especialmente para os hipersuficientes, mas faria também por contrato, mesmo que a pessoa não qualifique como hipersuficiente. E, de novo, tá? A gente tem que lembrar, essas migrações, o que a gente está chamando do nômade digital, elas são geradas por iniciativa do empregado. Tá? Isso é muito importante. Então, isso vai ter que ser muito bem documentado. Toda vez que um empregado falar, olha, eu sou moderninho, eu quero morar em Bali, ou a gente teve um caso interessante de uma pessoa que foi morar em Cumuruxatiba, na Bahia, que é quase a mesma coisa, né? Está longe pra cacete. Se acontecer isso, eu acho que tem que registrar muito claramente que é pedido do empregado, guardar esses registros, registrar isso no contrato, e aí eu acho que a própria interpretação dessas modificações vai ser diferente, porque não é uma imposição da empresa, é um pedido do empregado que foi aceito pela empresa. Muitas vezes até com alguma dificuldade para ela. Você vai ter fuso horário e tal, então você está acomodando um desejo do empregado. Eu acho que fica mais fácil se fizer um contrato bacana. Legal. Uma pergunta aqui do Rafael, que é um exemplo do trabalho por tarefa, tá? Que eu acho que é a pergunta que todo mundo quer encaixar. Pode construir um contrato para trabalho por tarefa que estima uma carga máxima de 220 horas por mês, apontando que a vinculação com a descrição do cargo e as atividades inerentes à expectativa do cumprimento da função. Pode, mas, ou seja, você vai conseguir desenhar essa tarefa e revê-la a cada mês ou é uma tarefa constante? O ponto todo então vamos pensar no seguinte, teoricamente possível, Deus estabelecer tarefas, individualizar as tarefas e colocar dentro de 220 horas. Teoricamente possível. Posso colocar até dentro de 8 horas por dia ou 44 por semana. Teoricamente possível. Agora, eu vou ter que individualizar tarefas. Quando eu coloco isso, em que eu vou individualizar tarefas por períodos fixos para 100 empregados, eu criei um departamento de individualização de tarefas, né, gente? Que vai ser o inferno total da logística. Além do que, eu vou sempre ter o escrutínio depois de um juiz do trabalho. Assim, eu acho que é teoricamente possível, eu acho que a possibilidade de dar errado ela tem que ser considerada, porque você vai ter um juiz do trabalho olhando para isso e falar, putz, isso é forçação de barra. Isso a tendência do juiz vai ser dizer, isso aqui é uma empresa tentando burlar o direito do trabalhador de pagamento de hora extra, e para isso ela está forçando a barra aqui no estabelecimento de tarefa. Vale o exercício? Vale. Se você tiver poucos empregados, é mais provável que você consiga controlar? Agora, eu acho que tem que ter cuidado. Não nos esqueçamos uma coisa. A Justiça do Trabalho, ela sempre foi muito crítica dessa norma do liberou geral da hora extra do teletrabalho. Tá? Então, isso é uma crítica que se tem na Justiça do Trabalho à reforma trabalhista. Não podia ter dito que liberou geral. Os juízes mais liberais ou mais razoáveis, como a gente quiser chamar, o que eles falavam é o seguinte, vou aplicar a lei, mas vou coibir abuso. Então, a gente sempre falava, gente, não dá para fazer o cara em teletrabalho trabalhar 18 horas por dia, tomem cuidado, porque o juiz vai coibir abuso. E ele tem forma de coibir abuso com pagamento de hora extra, mas também dando moral por assédio. Né? Se você falar que a pessoa está sendo obrigada a trabalhar jornadas muito longas, você pode fazer isso. Outros juízes, menos liberais e mais contrários à reforma, declaravam inconstitucionalidade dessa norma. Diziam, não é possível. Né? Você não tem motivo aqui para liberar do controle de jornada. E a forma como eles resolviam isso era, se o controle é possível, você tem que controlar. Então, era uma forma de não aplicar o inciso 3º.
Tá? Então, não se esqueça que os juízes já não gostavam da norma. Vai ser esse mesmo juiz que vai chegar lá na frente para analisar o seu enquadramento das pessoas como tarefeiros. Tá? Eu acho que você vai ter um interlocutor meio difícil. Tá? Então, só cuidado. Eu acho que a iniciativa é legal. Eu adoraria fazer a tentativa de expandir e definir melhor esse conceito de tarefa. Eu acho que o que você propõe é legal, 220 horas, tarefas dentro dele, etc. E tal, mas é um desafio. Se quiser fazer, eu topo, mas é um desafio. Então, encontrou a pessoa certa, né? Uma pergunta, assim, voltando um pouquinho, tá, da questão do nômade digital. Um exemplo aqui que eu achei interessante. O empregado que trabalha no exterior e o fuso horário dele é completamente diferente. Então, há uma exigência que ele fique disponível no mesmo horário do Brasil, só que para isso ele vai estar trabalhando à noite lá no país que ele está. Paga adicional noturno? O Brasil é no horário normal. Lá fora é eu acho à o noite. seguinte, Bela, o que eu faria? Tá? De novo, nômade digital, eu estou atendendo a um desejo do empregado e não meu. Eu preveria que não há pagamento de adicional noturno no contrato dele, porque é um pedido dele e ele vai ter que se adequar, na medida do possível, aos horários normais. Questionável isso, porque é a norma de segurança e medicina, né? E você vai ter uma interpretação no final se abrir mão desse direito, ele é possível num contrato entre empregador e empregado. Mas eu correria esse risco porque, de novo, eu presumo que é um empregado que é hipossuficiente, porque o empregado que vai morar no exterior, em geral, ele é hipossuficiente. Eu estou atendendo a um pedido dele e a previsão contratual me dá alguma segurança. Agora, não dá para dizer que isso é a prova de bala. Não dá. Tá? Porque sempre que você está tratando de normas de segurança e medicina do trabalho, tem que ter um cuidado duplo. Né? O juiz pode falar, não, isso aqui ele não pode abrir mão. Ele pode abrir mão de remuneração, ele pode abrir mão de coisas, mas ele não pode abrir mão de normas que são de proteção da saúde do trabalhador, e a norma de trabalho noturno ela tem a ver com isso. Outras pessoas vão dizer, não, essa norma é só monetária, eu não estou coibindo ao trabalho, eu estou remunerando. Então, assim, vai ter um debate. Eu tranquilamente daria essa opinião, acho que assim, quem trabalha com direito do trabalho no Brasil não consegue fazer sem correr algum risco. Eu acho que esse é um risco super razoável de ser corrido. Tá, mas eu colocaria no contrato do nômade digital essa história. Ótima pergunta, aliás. Não, gostei do exemplo também. E aqui tem algumas perguntas que eu vou resumir que são parecidas, tá? Um dia em teletrabalho, o restante é de forma presencial. Ainda assim, você sugere o aditivo? Sugiro porque neste dia você pode ter custo. Então, até mais do que os outros, porque esse custo é mínimo, eu sugiro para cobrir custo, pelo menos custo e normas de segurança e medicina, Bela, com certeza. Tá? E assim, é legal, e a gente está sugerindo isso para as empresas que têm teletrabalho, que você tenha algumas regras de que, mesmo que você não forneça, a pessoa tenha mesa e cadeira compatível, entendeu? Porque não é uma coisa tão difícil assim. De novo, as pessoas em teletrabalho são pessoas que são hipossuficientes e têm condição de ter uma mesa e uma cadeira. Você não pode compactuar com uma situação precária na residência do empregado nem por um dia, porque ele vai desenvolver uma doença de coluna, de postura, uma coisa qualquer, e você vai acabar sendo responsável. Então, você tem que, no mínimo, orientar, e ele tem que se comprometer a seguir a orientação, que aí depois você tem alguma defesa se houver algum dano à saúde da pessoa. Acho que contrato em qualquer caso, tá? Se acabou a preponderância, uma pergunta aqui, então o que define o teletrabalho? Qual é o requisito? Que aí eu acho que é aquela questão de aparelhos técnicos. Eu acho que é fora da empresa. Acho que é fora da empresa. A gente está fora da empresa, trabalhando com a utilização de aparato tecnológico, pode ser dentro do seu carro, pode ser do quiosque da praia, pode ser... Enfim, gente, uma coisa que a gente tem que entender é que isso é uma questão de política pública e a gente vai ver que isso vai ser cada vez mais... Não é só porque é moderninho e bacana, e não é só porque a gente vai economizar em espaço físico. Isso é a parte imediata. A verdade é que está se discutindo home office e teletrabalho há décadas, porque é uma questão de política pública. Se você tiver metade... Eu uma vez dei uma aula que tinha um dado aí norte-americano antigo, mas para mim, assim, se metade da população trabalhar metade dos dias em home office, você economiza X bilhões de gasolina, X bilhões de poluição, diminui o trânsito na cidade. Ou seja, é política pública. Eu acho que home office vai virar cada vez mais política pública por uma questão de necessidade das grandes cidades. Então, a gente vai ter isso, né? Não tem saída. Então, eu acho que a gente vai... Agora, nesse
Agora, nesse gancho aí, o oposto, Ligue, a empresa que, né, que foi uma pergunta que fizeram aqui também, a empresa que não quiser teletrabalho, quiser exigir que o funcionário trabalhe presencial, é possível, né? Porque Claro. alguns clientes estão com receio aqui, eu posso exigir o funcionário voltar para o presencial? É que eu acho, sendo muito honesto, não. A resposta é não. Isso está dentro daquilo que é o direito do empregador de organizar o seu próprio trabalho, mesmo que sejam atividades compatíveis, questão de cultura. Aí uma dica, você vai perder toda a nova geração. A nova geração está adorando esse negócio. Tá? Assim, essa geração hoje, até 30 anos, eles são os maiores adeptos desse trabalho híbrido. Mas se a empresa achar, não, é isso que eu quero, esse é o meu DNA, essa é a minha forma de trabalhar, não tem nada de ilegal, ninguém pode te forçar a botar ninguém em home office. Eu acho que, por uma questão de políticas públicas, isso vai ser mais estimulado por uma questão dos benefícios que isso traz para a comunidade. Mas não tem obrigação legal nenhuma. Ligue, posso prever em norma coletiva que o meu empregado em teletrabalho, e num contrato por jornada, não tenha controle de ponto? Empregado em teletrabalho, contrato por jornada sem controle de ponto? Não dá mais, né? Se ele não estiver trabalhando por tarefa ou produção, ele tem que ter o controle de ponto, gente. Empregado E eu em não posso prever teletrabalho, isso em norma coletiva. Você pode prever onde você quiser, não vai ser válido, gente. Isso aí é norma de direito público, ou seja, hora extra e prever em norma coletiva a ausência. Cara, olha só. Hoje você tem a possibilidade, pela reforma trabalhista, de novo, tudo que está na reforma trabalhista que é muito agressivo é visto com um grão de sal, como dizem aí, pelo juiz de trabalho. Então, eu tenho lá o seguinte: teletrabalho pode ser definido por norma coletiva e o negociado prevalece sobre o legislado. Beleza? Então, a gente, partindo disso, a resposta teórica à sua pergunta é pode tudo. A resposta prática é não abusa, porque o juiz de trabalho vai dar um jeito de desfazer esse negócio. Então, se eu tiver uma norma coletiva que vai diretamente contra o que foi previsto na CLT, que hoje restringiu, é possível tecnicamente, a efetividade é duvidosa. Tá? Eu teria um pouco de receio. Mas tecnicamente é possível. Se você combinar o 611 lá, que fala que você pode prever teletrabalho por acordo coletivo, e você disser que o meu teletrabalho não vai ter hora extra, teoricamente pode. Acho que essa norma vai ser bombardeada à beça. E não sei se ela vai ficar de pé depois desse bombardeio todo, tá? Se as pessoas forem questionar. Agora, é uma norma aprovada por acordo ou convenção coletiva e tem base na CLT para fazer. Teoricamente pode, Bela. Mas eu não me sinto 100% confortável. Eu não sei como é que você vê, queria até ouvir a sua opinião. Na verdade, eu vou voltar com uma outra pergunta, tá? Eu quero só registrar aqui que o advogado mais bacana do Rio Grande do Sul, o Dr. Gellen, está aqui nos assistindo. O Dr. Gellen é nosso parceiro, querido amigo, desembargador aposentado como Zé Geraldo, e eu dou aqui um especial abraço para ele. Vamos lá. E se eu não prever, não vai ter controle de jornada, e se eu prever o seguinte, ó, o exemplo da Leila, que é o analista de folha, se eu prever que ele vai ser um cargo por tarefa, uma atividade por tarefa, você acha que... Você está de novo, a gente volta de novo a uma coisa que sempre me preocupa, que é a forma sobre conteúdo, tá? Eu acho que eu posso prever, desde que eu tenha um conteúdo minimamente defensável. Eu acho que a tarefa, eu fui aqui estudar o Arnaldo Sequim de volta, peguei o livro amarelo sobre você, e aí ele diz o seguinte: isso aqui é uma mescla, tem que ter tarefa dentro do horário. Se eu conseguir fazer com que a analista de folha tenha a tarefa dentro do horário dela e tiver fundamento para isso, beleza. Se for só forma sobre conteúdo, eu temo que esse negócio caia, tá? Porque o juiz vai virar e falar: isso é forma sobre conteúdo. Aí é aquele tipo de situação em que vai ter ação civil pública contra o próprio sindicato por ter feito isso, o Ministério Público do Trabalho vai querer anular a regra, o juiz vai ficar indignado, ou seja, eu não gosto da norma que é forma sobre conteúdo, tá? Então, vamos colocar conteúdo nessa norma coletiva que diz que o analista de folha é um tarefeiro. Aí, beleza. É que eu fiquei pensando assim num formato meio cargo de confiança, né? Que a gente consegue definir as tarefas dentro do acordo coletivo para ter... Mas o cargo de confiança eu defino os cargos, né? E mesmo assim, eu fico sujeita a alguém questionar, né, se esse cargo de fato é de confiança, mesmo estando numa norma coletiva, com base nos requisitos e fundamentos. Desculpa, Pri, eu te interrompi. Não, na verdade, a gente está com uma dúvida, a mesma dúvida que tem aqui no chat. Eu espero, isso só é válido a partir da aprovação do Congresso, né, porque uma pergunta que estava aqui e se não for aprovada a MP, eu já tiver aditivado o contrato, já tiver feito uma alteração no contrato?
Essa é a vida bacana do Brasil, gente. A MP entra em vigor imediatamente a partir da sua publicação, ela tem um período em que ela tem que ser aprovada, 120 dias, ela pode caducar, ela pode ser modificada, ela pode ser aprovada. Então, assim, se você fala, cara, não vou fazer nada, não quero mudar nada, e vou correr risco por 120 dias, quem sou eu para dizer que você está errado? Porque é uma coisa provisória. Você pode falar, vou correr risco por 120 dias. Vamos imaginar uma situação de uma empresa que já tem hoje empregados em teletrabalho no conceito anterior, ou seja, preponderantemente em casa, não tem controle de jornada e fala, cara, eu não quero estabelecer controle de jornada para daqui a 120 dias ter que mudar. Beleza, corra risco por 120 dias e daqui a 120 dias a gente conversa de novo. Ou então muda agora, preparado para mudar de novo depois. Lamento, a gente não tem a solução. Né? É um sistema, de fato, que gera uma certa insegurança. Eu acho que a gente tem que ver, assim, gente, nós somos irresponsáveis aqui, a gente está há 3 dias da medida dando um monte de opinião. Pode mudar alguma coisa para frente. A gente não sabe o que vai acontecer. Irresponsáveis no bom sentido. A gente está sendo corajoso aqui de comentar uma norma que acabou de sair. O que vai acontecer quando ela começar a ser debatida no Congresso? Ninguém sabe. Né? O que vai acontecer quando talvez o governo se dê conta de que ela foi restritiva demais, ou que me parece, não tem a cara de um governo hiperliberal como esse, essa medida provisória. A não ser que seja uma medida provisória eleitoral. Vou dar hora extra dos empregados de teletrabalho para atender a uma pauta eleitoral. A gente não sabe ainda as motivações. A gente vai começar a aprendê-las na hora que a gente for acompanhar o debate no Congresso, o debate na mídia e tal, aí a gente vai ver. Eu acho que hoje é aquela coisa, né? Canja de galinha e cuidado. A gente vai ficar quieto aqui esperando e cada um vai ter que decidir o que agir, o que fazer e não fazer nos 120 dias. Uma outra pergunta aqui eu posso fazer o controle eletrônico quando o trabalho for presencial e controle por exceção no teletrabalho? Eu acho que pode, desde que você preveja isso, né? Você vê algum impedimento? Eu não vejo nenhum. Acho que tem que prever isso no contrato ou no acordo e não tem problema nenhum. Os 2 controles são válidos, não tem mal. Não, também não vejo, não. Deixa eu ver mais algumas aqui. Pô, a gente tem que ir até 11h10, tá, Bela? Porque eu preciso botar a gravata para a audiência. Então eu estou aqui separando a... Tem muita pergunta dela de benefício, né? Tem muita pergunta de benefício. Se muda alguma coisa... Com relação a benefícios do que, Pri? Eu não estou conseguindo ver. Vale transporte, vale refeição, vale alimentação. Eu sou obrigada a pagar. Vamos lá, gente. Vale transporte, refeição e alimentação, na medida em que eu não vou mudar a minha razão de trabalho no escritório, trabalho em casa, nada muda, tá? Obviamente que eu vou dimensionar o vale transporte para os dias de trabalho presencial. E eu vou mesclar, o que está acontecendo muito, vale alimentação com vale refeição para os dias de trabalho, vale refeição para os dias de trabalho presencial, vale alimentação para compensar os dias de trabalho em casa, assim que tem sido feito. Eu acho que se você não tiver mudança na sua razão de trabalho em casa com trabalho no escritório, ou na sede da empresa, não tem que mudar nada, tá? A não ser que, em função dessa medida provisória, você vai mudar alguma coisa e você ajusta no mesmo ponto. Eu acho que os benefícios não mudou nada. A medida provisória, o que ela muda de fundamental é hora extra para todo mundo, porque essa história de produção e tarefa é muito difícil, acabou a história de preponderância e pode ter híbrido. Ela acolhe o híbrido. Além disso, tem essas questões do nômade digital, trabalho no exterior, registro do empregado que está fora da sede, na CCT da sede. É basicamente isso, tá? Que a gente tem aqui. Estou vendo aqui Agora, uma dica, né, Lig? Porque, assim, às vezes o vale-refeição é mais para restaurante, o vale-alimentação é para qualquer comércio de alimentos. O que a gente fez até no período pandêmico foi trocar o VR pelo VA, pela alimentação. Exatamente. Então, isso as empresas podem escolher também, né? Porque é mais fácil o empregado... Podem e devem. Você tem um melhor benefício do dinheiro que você paga, um benefício mais compatível com o que os trabalhadores precisam. Então, você troca a refeição pela alimentação para cobrir os períodos de alimentação em casa, em que você não vai ao restaurante em geral, você faz a comida em casa. E hoje você também pode fazer o benefício híbrido, né? Você ter o refeição e a alimentação, e isso atende quando você está em casa e quando você está fazendo o trabalho presencial. Eu vi aqui no chat também uma pergunta sobre se a gente pode ter diferentes modalidades de teletrabalho presencial dentro de uma mesma empresa e dentro de uma mesma área. Pares, por exemplo, com modalidades diferentes, um em teletrabalho, outro presencial, enfim. Não há mal nenhum, desde que você respeite aquelas preferências, se você tiver limite ao número de pessoas em teletrabalho. É normal até que você tenha, tá, gente? O ser humano tem preferências, e a gente vê, ou seja, a gente tem aqui um regime híbrido, tem pessoas que vêm ao escritório todo dia, tem pessoas que estão
correndo do escritório que nem o diabo da cruz e vem aqui o mínimo possível, por mais que a gente tente. Então, assim, se você tiver uma empresa que você dê flexibilidade para as pessoas virem quando quiserem, você vai ter a pessoa que vai todo dia, a pessoa que não vai nunca, mesmo pares no mesmo departamento, na mesma área. Não tem mal nenhum isso, tá? É absolutamente compatível. O que acontece hoje, que é um diferencial do que acontecia semana passada, é que agora esses dois caras vão ter que ter controle de jornada. O diferencial interessante da semana passada é o cara que vai todo dia estava com controle e o cara que não vai nunca estava sem. Isso até pode gerar uma certa distinção, né? Você pode até ter o cara que vai mais, ganhando mais, porque ele de fato faz hora extra. Isso até era um problema, tá? Se você pensar. Mas esse era o esquema que acabou. Hoje está todo mundo no controle de jornada. Mensagem de WhatsApp, ligação após o horário, sábado e domingo. Hora extra? Cara, tem uma regra muito interessante no parágrafo 5º, que é uma tremenda forçação de barra, que diz o parágrafo 5º do 75B, que fala o seguinte: o tempo de uso de equipamentos tecnológicos, de infraestrutura necessária e de softwares de ferramenta digital ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, ou seja, o uso de qualquer coisa que você usa no teletrabalho, computador, celular, enfim, o seu tablet e tal, fora da jornada de trabalho normal do empregado, não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que essa norma está dizendo, para mim, é assim: olha, não é tempo à disposição a pessoa responder um e-mail, um WhatsApp fora da hora de trabalho. Só que ela não está dizendo, e, portanto, ela não está resolvendo, que isso é hora extra, tá? Então, se eu tenho um empregado em teletrabalho, com jornada controlada, e ele está no WhatsApp, no e-mail, no tablet, em qualquer meio de mensagem, Teams, enfim, hoje a gente tem um excesso, né, de meios de mensagem, esse trabalho é hora extra. E aí aquela distinção antiga, gente, a discussão da época do BIP, né, os velhos lembram, né, porque não era celular, era BIP, o que é trabalho on-call, que é quando você está em sobreaviso, e o que é o call-off, quando você é chamado a trabalhar fora do horário. Isso aqui é um caso típico de call-off. Se eu já cumpri a minha jornada, estou na minha casa jantando, entra um WhatsApp do escritório, do meu chefe, de um colega, e eu demoro meia hora para responder e resolver aquele problema, meia hora de hora extraordinária. Tá? Isso é o call-off típico. O que essa norma está dizendo é: você ter um WhatsApp não é sobreaviso. Choveu no molhado. Isso está resolvido desde a época dos bips, tá, gente? Desde a época dos bips, o TST resolveu que você portar um aparelho que te torna encontrável não torna você em sobreaviso, porque esse aparelho, desde a época do BIP, não impede que você tenha mobilidade. Tá? O on-call típico, sobreaviso, e a gente está aí voltando à época dos dinossauros, é aquela pessoa que ficava do lado de um telefone fixo, esperando a chamada para mudar o rumo do trem. Esse é o cara do sobreaviso. Então, acho que esse parágrafo choveu no molhado. Pessoa que atende celular, WhatsApp, Teams, e-mail fora do horário, tem hora extra. Eu não sei se a Pri e a Leila têm mais alguma pergunta, mas eu iria para a última aqui. A gente, infelizmente, não vai conseguir todas, mas fica tranquilo que vai chegar no e-mail de vocês essa resposta. De alguma forma, a gente vai se falar e a gente vai responder. A gente vai fazer aqui um task force, né? Pegar todo mundo, dividir as perguntas. Uma dúvida aqui. Poderia compreender a tarefa como second, um trabalho em second, por exemplo? Contratei um advogado para a elaboração de contrato. Você acha que conseguiria ser um trabalho por tarefa? Cara, eu preferia até a elaboração de contrato fazer por obra, tá, Bela, sendo muito honesto. Se eu contratei um advogado para elaborar contratos, e ele vai estar lá para elaborar um contrato A, B, C, D, e eu quiser, de fato, não ter controle de jornada e botar essa pessoa em teletrabalho, for uma contratação pontual, ou essa pessoa vai ter uma contratação contínua de contratos, eu colocaria por obra. Cada contrato tem um determinado X, eu vou pagar essa pessoa pelo valor. Se eu não quero ter a remuneração variável, de acordo com quantos contratos ele ou ela conclui, eu posso fazer por tarefa, sabendo que essa é a única tarefa dessa pessoa. Eu só acho que isso é meio artificial e a vida real vai provar o contrário. Porque se esse advogado está lá fazendo um contrato, vai chegar alguém e pedir uma opinião para ele sobre uma outra coisa, e aí já não é mais fazendo um contrato. Aí outra pessoa pede uma outra opinião, já que o advogado está lá, de bobeira, né? E aí eu acho que não vai funcionar, mas se você conseguir isolar esse advogado na bolha, que ele só faz contrato, funciona. Eu só acho que não é real. Eu não sei se aí, nesse caso seria por peça, né? Poderia também Exatamente, te pagar por produtividade, por peça. De novo, o nome que você dá não importa. Eu gostei muito dos nomes do
do Arnaldo Siquinte, que ele fala, gente, você pode dar o nome que você quiser, mas tem duas modalidades, unidade de tempo e unidade de obra. A produtividade, que a gente fala que é por peça, é a unidade de obra. Tá? E a tarefa é um mesclado dos dois. Então, esse é o ponto. A gente vai terminar por aqui, Bela? Isso. Então, gente, eu quero fazer vários agradecimentos. Primeiro, a Isabela, que ela é a idealizadora da parada, e mais, né, quando na segunda-feira eu falei, Bela, vamos mudar o tema e vamos falar sobre MP, ela foi super corajosa e a gente fez. Eu acho que foi legal, porque é um tema que, de fato, tem muito mais utilidade para vocês. A nossa ideia, gente, é ter temas fixos, a gente vai avisar para vocês, mas apareceu, vai que o Onyx lança outra medida provisória no final do mês que vem, a gente vai mudar de novo o nosso tema para falar da nova medida provisória do Onyx, ou de quem quer que seja. Então, a ideia é que a gente possa capturar os temas mais legais. Então, agradecimentos enormes à Isabela, que foi a idealizadora e trabalhou intensissimamente nessa história. A Priscila e Leila, que resolveram colocar a cara a tapa aqui e nos ajudar muito. A todos vocês que vieram, a todos os sócios aqui do grupo. A gente ficou algumas horas em debate, foi muito bom. É o grande benefício, né, de ter um grupo tão qualificado. A gente sentou, falou um monte de bobagem, eu falei mais bobagem que os outros, falamos um monte de coisas erradas e chegamos a um consenso do que seria o certo, que pode mudar. Tá? Então, assim, eu acho que isso é a grande força da história. Agradecer de novo a vocês demais pela presença, deixá-los convocados para final de abril, acho que a data é 28, se não me engano, mas vocês vão receber o convite, o tema não está definido, a gente vai reunir amanhã, todo final de mês agora vai ter uma live nossa para vocês. Não deixem de responder o questionário de feedback, especialmente com temas. A gente vai olhar muito para os temas que vocês sugerem, porque a nossa ideia é que esses webinars mensais sejam úteis. Se não for útil, a gente perdeu completamente o sentido. Tá? E outra coisa, se preparem, porque a gente está querendo convidar clientes para virem debater com a gente aqui. Então, todos vocês estão sujeitos a serem convidados aqui para botar a cara, para vocês fazerem o papel que a Priscila e a Leila fizeram para os próximos debates. Não sei se você quer falar alguma coisa, Bela. Queria agradecer a todo mundo que veio, que, enfim, respondeu os e-mails, dizendo que ia participar, os que não puderam, enfim, vai estar disponível no YouTube, então vocês vão poder rever o que a gente discutiu aqui. Queria agradecer muito ao Lig, né, que permitiu que eu participasse com ele, que ele brilha sozinho, né? Então é difícil ir numa live assim com ele. A Pri, a Leila e a Adriana. A Pri e a Leila porque aceitaram o convite. Eu sei que, enfim, causa um certo... A gente fica um pouco com vergonha, né? Ainda mais quando... Fala aí, Bela, a galera do marketing brilhou. A Adriana, o pessoal do marketing, a Adriana especial, que, assim, é o que eu falo para ela. Se a gente pedisse para ela um trio elétrico de live, de teletrabalho, ela ia arranjar para gente. Não teve um não, a gente não recebeu um não dela. Queria agradecer também a equipe do Trabalhista, tá? Porque aqui quem está aparecendo sou eu e o Lig, mas todo mundo participou, todo mundo estava aqui mandando perguntas, as perguntas difíceis eu vi que o pessoal do nosso grupo que fez, tá, Lig? Então depois você pode falar. Agradecimento especial para a Flávia, que é a nossa chefe, né? Então, enfim, que estava aqui trabalhando nessa estrutura das lives, ao Vale, que nos ajudou, principalmente a Marina e a Luísa, que estavam aqui organizando as perguntas, a Luísa organizando as perguntas para mim, fazendo os comentários. Então, eu queria agradecer um agradecimento especial para todo mundo. Eu não sei se a Pri e a Leila querem falar alguma coisa. Não, é isso. Agradecer a presença de todos e também reforçar que tem muitas perguntas aqui, tem até algumas que a gente não respondeu. Então, essas que a gente não respondeu, né, além da disponibilidade aí do YouTube, eu vi que o pessoal perdeu o comecinho, que foi o principal aqui, mas vai tá disponível. E essas perguntas que a gente não respondeu, essas que a gente vai focar nas respostas. Beleza, gente. Bom dia para todos. É isso? Desculpa, Bela, te interrompi. Fala. Obrigada a todos da Cláudia. Ela conta com a gente sempre, o RH adora participar também, a gente está super disponível. Obrigado, gente. Bom dia para todos. Obrigada, pessoal. Não, é obrigado. Só que a Cláudia tinha feito um comentário aqui, eu vou tentar resolver aqui. Tá bom, obrigada, pessoal. Obrigada, beijo, gente. Tchau, obrigado. Tchau.